Se achar bem, talvez eu pudesse ir respondendo. Nós estamos aqui um pouco em autogestão, não temos os nossos coordenadores e, portanto, nós estamos a adotar o sistema jugoslavo de autogestão e, portanto, o antigo sistema jugoslavo, a Jugoslávia, infelizmente, já nem sequer existe. O tempo do Marshal Tito, o grande Marshal Tito. Bom, mas então, se a doutora Imaculada achar bem, e o meu colega Walter, eu vou responder e vou já começar, talvez, pela sua questão, que acho muito interessante. A questão do uso das máscaras. Agora vou ser assim mais incisivo. Eu sou favorável a estas restrições. Portanto, não me identifico nada com esse discurso. Aliás, também não foi o que a doutora Imaculada disse. Não me atribuiu esse discurso, mas realmente é evidente que essas restrições são necessárias. E, portanto, esse discurso, digamos, extrema-direita, que estranhamente é um discurso libertário, é completamente inadequado, porque está provado hoje, cientificamente, que se as pessoas não se protegerem, não se protegem a si próprias e propagam isso aos outros. É verdade, já agora, que durante algum tempo havia uma discussão, ainda científica, sobre se não seria melhor que as pessoas se expusessem à doença para ganharem uma imunidade de grupo, a tal herd immunity, mas acho que foi o que fez o Reino Unido ao princípio e depois teve que mudar porque viu que aquilo estava a ter consequências desastrosas. Portanto, agora eu acho que há um certo consenso na comunidade científica e, como disse há pouco o professor Walter, nós não somos técnicos de saúde, mas há digamos, um consenso de que é necessário tomar medidas de cautela e de proteção e a máscara, pelos vistos, é aquela que é mais evidente. E, portanto, eu acho muito bem que se imponha o uso da máscara, isso é óbvio. Depois podemos discutir se é mais só no espaço público, espaço privado ou no espaço aberto, público aberto ou público fechado, enfim, são pormenores apesar de tudo. Agora, nos restaurantes, nos transportes públicos, nos espaços públicos fechados, isso, evidentemente que eu acho que o uso da máscara é necessário, sobretudo no contacto com pessoas terceiras. Agora, mas isso tem questões jurídicas importantes, e também estou a pensar em particular em Angola, que tenho acompanhado, embora neste pormenor não saiba qual foi a solução. Mas, por exemplo, um instrumento legislativo que imponha o uso da máscara, em primeiro lugar, em Angola tem que ser uma lei, não pode ser um decreto presidencial. Só pode ser um decreto presidencial se for um decreto legislativo provisório. Isso admitiria. Como é o caso do Brasil, uma medida provisória devido à sua urgência. Embora o Brasil tivesse, numa revisão constitucional, limitado severamente o âmbito, a amplitude das medidas provisórias. Agora, portanto, isso tem que ser com um ato legislativo, que é um ato muito importante de restrição de um direito, que neste caso é a liberdade pessoal. E, portanto, no caso... mas em Portugal também é o mesmo problema, porque em Portugal o uso da máscara foi imposto por um decreto-lei que não tem autorização legislativa. Embora haja dúvidas sobre isso entre os juristas, mas eu acho que não tem, e, portanto, a questão ficou um pouco indefinida. Depois há outro problema, que é o problema das sanções para quem não usa a máscara. O que é que vai acontecer? É um ilícito de mera oração social? É um ilícito criminal? É um ilícito disciplinar no âmbito de uma empresa? Quer dizer, com que autoridade é que essas sanções são aplicadas e são decretadas? É ainda outro problema que se pode colocar. Portanto, mas eu acho que o uso da máscara é evidente que eu acho que é necessário. E o uso da máscara justifica-se do ponto de vista, como disse há pouco o professor Walter, usando a sua terminologia, justifica-se do ponto de vista do controle material, porque é um caso típico em que um direito individual deve ser restringido em nome da defesa de um bem comunitário que é a saúde pública. Ou num caso em que há uma colisão de direitos, o direito à minha saúde com o direito à saúde dos outros. Portanto, neste caso, eu tenho que proteger para não matar os outros. Ou o direito à saúde, o direito à vida no limite dos outros e do meu próprio direito à vida ou do meu direito à saúde. Portanto, aqui uma lei também tem a vantagem de prevenir conflitos de direitos, porque se a lei impuser as restrições e elas forem acatadas, já não há colisão de direitos. Dos direitos de todas as pessoas que estão no mesmo espaço, todas elas têm o mesmo direito à saúde e à proteção da saúde e à proteção da sua vida. Portanto, penso que é a questão que deve ser colocada. Portanto, há toda a legitimidade material, de controle material, para impor a limitação ao uso da máscara, mas isso deve ser feito com o formalismo jurídico necessário de um ato de natureza legislativa. Agora, aqui é outra questão que se pode colocar. Qual é o direito fundamental que está a ser restringido quando se impõe o uso da máscara? Também é outra questão curiosa. É que, à partida, não se vê bem qual é que é o direito. É o direito à aparência física? Não sei se será. É o direito ao vestuário, a não usar vestuário? Então não sei se será. No fundo, é um direito de personalidade. Corresponde a uma dimensão, digamos, não definida de um direito geral de personalidade que nós temos. No fundo, também é um direito de natureza civil, é um direito de personalidade. Digamos, é uma restrição ao nosso direito à personalidade, ao desenvolvimento da personalidade, digamos, esta imposição
do uso da máscara é uma limitação a esse direito. Eu vejo as coisas assim. Já agora, se a doutora Imaculada achar bem, vou talvez respondendo às outras questões que foram colocadas pelo Dr. Carlos Mondelano, embora ele não sei se já nos está a ouvir, mas eu vou também respondendo. Em relação, que é um assunto que ele colocou, e pareceu bem, aliás, ele colocou duas questões, referiu-se a Angola à questão da limitação dos direitos, do ponto de vista executivo, e da não intervenção, dos tribunais. Enfim, é evidente que qual é aqui o grande problema da intervenção dos tribunais, se é que é problema? É que estas medidas são sempre urgentes e, portanto, a velocidade da aplicação das medidas não se compadece com o funcionamento da justiça. E, portanto, normalmente aqui quem dá a resposta imediata é o Poder Executivo. O Poder Judicial tem mais dificuldade de dar uma resposta imediata. Isso não quer dizer que não deve intervir, claro, na validação de medidas mais drásticas, de maior liberdade, de maior limitação da liberdade individual, deve fazê-lo, e deve haver um controle também judicial, com certeza, mas só que tudo isso está por construir, porque mesmo a questão da quarentena, do confinamento obrigatório, nós não sabemos se deve haver ou não a validação judicial, porque, por exemplo, em Portugal, há normas que permitem a uma autoridade administrativa de saúde, a um delegado de saúde, impor o confinamento obrigatório, em casos comprovados, mas não prevê nenhuma intervenção judicial. Aliás, a única coisa que nós temos na Lei de Base da Saúde é que pode impor o confinamento profilático domiciliário de acordo com a Constituição e com a lei. Mas qual é a parte da Constituição e qual é a parte da lei? A meu ver, a parte da Constituição é a parte da intervenção judicial, ou de uma validação. E depois a validação judicial é como? É a priori ou é a posteriori? Ainda é esse problema. A medida considera-se válida, mas fica sob condição resolutiva do juiz não aceitar, ou a medida só pode ser tomada após o juiz aceitar e quando ele aceitar. Há aqui uma série de questões complexas e no âmbito desse confinamento domiciliário. Por outro lado, o confinamento pode não ser bem uma detenção. Se a pessoa ficar em casa, enfim, poderá ser uma prisão domiciliária, num hotel. Enfim, há várias questões aqui que se colocam. Mas agora, só aqui para completar o exemplo que eu dei dos Açores. Portanto, nos Açores houve 2 casos de habeas corpus. Houve um primeiro caso em maio e agora houve um segundo caso que foi resolvido ontem. Mas o de ontem, já estive a ver a fundamentação, é muito diferente. Já agora, o que é que aconteceu? Houve 3 pessoas que chegaram a uma ilha dos Açores, a Ilha Graciosa, uma das ilhas do Grupo Central. Mas as pessoas levavam, as pessoas levavam testes negativos, porque nos Açores só se pode ir com um teste feito, aliás, 3 dias antes. Aliás, até vou em agosto aos Açores, estou a tratar disso. Bom, mas chegaram lá e depois descobriu-se, ou digamos, uma pessoa da família levava teste negativo, ou 2, e outra não levava. E, portanto, a quem não leva faz à chegada o teste. Mas essa pessoa que à chegada deu teste positivo, o que é que a Autoridade de Saúde fez? Como a pessoa vinha na companhia de 2 outras pessoas que já traziam teste negativo, as outras pessoas do teste negativo também foram submetidas a um confinamento obrigatório, embora tivessem testes negativos que traziam 3 dias antes. Mas como estavam na companhia de uma pessoa que testou positivo, a Autoridade de Saúde impôs também a quarentena às outras 2 pessoas. Portanto, aqui, julgo que aqui a razão do habeas corpus ter sido deferido foi o facto de ter havido, digamos, um alargamento excessivo da medida que apenas faria sentido para a pessoa que tinha dado o teste positivo e não para as outras 2 pessoas que já traziam testes negativos, mas que a Autoridade de Saúde interpretou como estavam em família e uma deu positivo, também as outras iam em breve ficar com a doença, o que não era, digamos assim, tão seguro assim, e não são essas regras que são estabelecidas. Portanto, penso que a questão foi mais deste género. Foi uma questão de pormenor, de extensão a 2 pessoas que já tinham cumprido as regras, que era chegar ao arquipélago com um teste negativo, e outra pessoa que lá deu positivo e que estava na mesma família, ou estavam ao lado dela, não sei se é a família, estavam ao lado no avião, num lugar ao lado, penso que foi uma coisa deste género. Agora não sei precisar, não sei o pormenor. Bom, e, portanto, em relação à questão dos direitos, penso que essa questão é preciso construir aqui um novo conjunto de intervenções judiciais que tenham que ter aqui, digamos, a sua lógica, que acho que é o tal subtítulo da minha tese, ultimamente, que eu acabei por não explicar, que tem estas intervenções, qualquer intervenção nesta limitação de direitos deve ser sempre eficiente e normativa, isto é, não pode ser de tal maneira complicada a intervenção dos tribunais que atrapalhem a eficiência do instrumento de defesa da saúde.
Mas também não pode ser, uma ausência total de tribunais. Não podemos deixar à solta um poder executivo que faz o que quer. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a eficiência e a normatividade do controle do instrumento. Agora, em relação à questão da liberdade de culto, agora o Dr. Carlos Mondlane já está a montar o seu equipamento, já está quase a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Em relação à questão da liberdade de culto, eu acho que talvez tivesse sido mal interpretado ou erro meu de não ter, enfim, exprimido corretamente. Evidentemente que eu não estou aqui a advogar que as pessoas se possam juntar todas ao molho e ficarem todas contaminadas. Isso nem pensar. Isso não podia ser. Agora, mas reparem uma coisa, mas o problema não é esse. Por exemplo, em Portugal há um primeiro problema que é a desigualdade de tratamento na distância social. Porque eu pergunto, então, eu já vou à questão de saber se o Estado pode interferir na esfera religiosa, mas admitindo que possa, então porquê é que o Estado achou que podia haver aglomeração de pessoas com distância social nos supermercados e nas farmácias e não pode haver nas igrejas? Porquê? Aliás, as pessoas hoje vão tão pouco à igreja que há menos aglomeração nas igrejas do que nas farmácias e nos supermercados. Mas é que essa que era a medida. Durante 2 meses, podia haver pessoas nos supermercados com 1 metro de distância, mas não podia haver ninguém na igreja. Eram estas as leis do Estado. Isto revela qualquer coisa que não bate certo. Este é o primeiro aspecto. Portanto, se é para aplicar uma distância social, que seja aplicada em todas as circunstâncias. E não achar que são prioritários os supermercados e as farmácias e as igrejas não são prioritárias. Ou ficam totalmente proibidas, banidas, mesmo de reuniões com distância social. Porque essa é que foi a verdade. Foi isso que aconteceu em Portugal. A única coisa que era permitida eram os funerais sem pessoas de família, ou com 3 ou 4 pessoas. Os funerais. Agora, todas as celebrações religiosas com aglomeração de pessoas, que nem se dizia quantas eram, foram proibidas. Proibidas. E nem se dizia onde. Portanto, se não se diz onde, é em todo lugar. Quer seja no espaço público, quer seja no espaço privado. Das próprias igrejas, é evidente. Portanto, o critério era um critério material de conexão, não era um critério espacial de conexão. Acho isto uma coisa absolutamente disparatada e exagerada, porque revela, digamos, um tratamento desigualitário de uma atividade social que é tão importante, que é a pessoa praticar atos de culto. Aliás, eu lembro-me, no estado de emergência, não na situação que estamos agora a viver, o estado de emergência durou 3 períodos. E eu dizia às vezes, fiz várias intervenções na comunicação social, e era curioso, nós tínhamos todos os cidadãos tinham um dever geral de confinamento domiciliário. Não podíamos sair de casa, a não ser em 13 exceções. Uma exceção era fazer ginástica passear durante meia hora, outra exceção era ir à farmácia, ir ao supermercado, mas não havia nenhum lugar, a exceção da pessoa sair para ir rezar a uma igreja sozinha. Não havia, isso era proibido. Porque não estava nas exceções. Isto faz algum sentido? Não me parece que faça. Agora, em relação à questão mais de fundo, saber se o Estado pode limitar ou, em nome da liberdade, em nome do direito à saúde, deve também limitar a aglomeração de pessoas para fins da natureza religiosa. Portanto, a dimensão da liberdade de culto. Aqui a liberdade de culto é uma das faculdades da liberdade religiosa e a liberdade de culto, como sabe, pode ser praticada individualmente ou em grupo. Claro que a liberdade religiosa, desde logo, existe como liberdade de pensamento, não é? Que é a liberdade de cada um acreditar em Deus ou não acreditar ou mudar de religião. Isso não depende não depende de nada, depende apenas do nosso cérebro, da nossa alma, digamos assim. Digamos, aí, não há nada, aí o Estado nunca poderá suspender coisa nenhuma, mesmo de forma inconstitucional. Agora, mas pode haver atos de culto individuais, não tem que ser coletivos, em primeiro lugar. E depois há atos de culto em espaços públicos e em espaços privados. Portanto, aqui a questão que se coloca é saber se, digamos, esta liberdade de culto na sua dimensão coletiva podia ser suspensa, porque ainda por cima nós temos na Constituição Portuguesa um outro problema, é que a liberdade religiosa não pode ser suspensa no estado de exceção. Nós temos um artigo 19, número 6, nossa Constituição, que enumera 6 direitos, salvo erro, que não podem ser suspensos no estado de emergência, nem no estado de sítio. O direito à vida, à integridade pessoal, a defesa dos arguidos e a liberdade religiosa. Mas a verdade é que ele foi suspenso. Claro que no limite pode haver aqui uma colisão entre 2 direitos que não podem ser suspensos. O direito à vida e o direito à liberdade religiosa. E eu acho que nesse caso é para você o direito à vida e não o direito à liberdade religiosa, como é óbvio. E é um caso curioso em que há, no fundo, uma suspensão de 2 direitos não suspensíveis. Não objeto de suspensão. Isso já é uma coisa complicada. Agora, o que me parece é que,
digamos, no espaço interior das igrejas, em que o Estado não tem jurisdição, o Estado não pode estabelecer a distância social dentro de uma igreja, como é óbvio. Eu acho que isso não pode ser, porque isso é um foro próprio da jurisdição das igrejas, que têm o direito de regulamentar a utilização dos seus próprios espaços, para os fins que muito bem entender. Era a mesma coisa que o Estado impor na minha casa se eu tinha que estar distanciado dos meus familiares 2 ou 3 metros. Não é a mesma coisa. Porque, sabe, o Estado ainda não lhe passou isso pela cabeça. Ou no meu quintal, ou na minha chácara, eu posso fazer festas ou não posso fazer festas na minha chácara com que número de pessoas. Isso é um espaço privado. E, portanto, quer dizer, essa é que é a questão que eu acho mais complicada. Por um lado, explicar porque é que foi suspenso o direito que não podia ser suspenso. E, por outro lado, saber, digamos, o problema da desigualdade de tratamento entre uma atividade religiosa e outras atividades não religiosas. E depois saber se a resposta não teria sido mais sensata, que serem as próprias confissões religiosas. Porque, ainda por cima, aqui, o que é que sucedeu? Foi o pior. É que o Estado veio dizer que foram as próprias confissões religiosas que pediram para ser limitadas. Portanto, o que é uma coisa extraordinária. Eu achava é que eram as igrejas que tinham lutado pela liberdade religiosa. Agora, nunca tinha visto as igrejas não quererem ter liberdade religiosa. Isso é que eu nunca tinha visto. Mas, portanto, elas próprias quiseram ser limitadas na sua liberdade de culto. O que eu acho que é uma coisa extraordinária. Com certeza que devem ser limitadas, mas devem ser elas próprias a protagonizar essa autolimitação. Por uma questão de simbolismo, de luta pela liberdade religiosa. Porque eu faço lembrar que, na Primeira República, havia um ministro da Justiça e dos cultos. Era o ministro que disciplinava o modo como as missas eram celebradas. Portanto, o laicismo em Portugal chegou a este ponto, na Primeira República. Portanto, não estou a falar de coisas fantasiosas, estou a falar de realidades históricas e de conflitos, por causa disso, entre a Igreja Católica, severos, aliás, e a Primeira República, ou pelo menos uma parte dos protagonistas da Primeira República. Que teve uma marca forte laicista, evidentemente. Não laica, mas laicista. Mas, portanto, era um pouco isto, Dr. Carlos Mondlane. Sei que chegou agora, mas acho que já apanhou aqui, estava aqui no ponto mais quente e difícil da resposta à sua pergunta. Mas curiosamente, e depois também, reparem, depois claro que há uma outra dimensão, que é uma dimensão um pouco mais espiritual, já nos ultrapassa aqui do ponto de vista jurídico, que é, no fundo, o fenómeno religioso foi tratado abaixo dos supermercados e das farmácias. Não sei se já repararam. Quer dizer, a importância de Deus ou do fenómeno religioso está muito inferior à prioridade de proteger o acesso aos bens de consumo e aos medicamentos. Não me parece que as coisas possam ser colocadas nesses termos para quem tem crença religiosa, no caso, mas eu acho que aqui há um problema também de desvalorização do fator religioso, ou mais do que isso é que é perigoso, que é, digamos, uma desconfiança em relação à atividade religiosa, porque eles são os fanáticos, vão se juntar todos ao molho e vão se contaminar uns aos outros e vão morrer todos. Este é o discurso oficial do laicismo. É o discurso de desvalorização do fenómeno religioso. E este discurso eu já o conheço dos tempos do marxismo e de outros lugares. Nós sabemos bem o que é que este discurso é. E, portanto, rejeito esse discurso e num Estado de Direito Democrático, onde há liberdade religiosa, temos que respeitar quem é crente e quem não é crente e não podemos aceitar este tipo de discurso. Não sei, Dr. Carlos Mondlane, respondi às suas dúvidas?